Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 126, Missão em cadeia e que o festival comece. Ursus estava sentado em seu escritório enquanto olhava para fora pela janela. Alguém realmente se atreveu a enviar um assassino em meu território. Ele murmurou enquanto batia o dedo na mesa à sua frente. Eu preciso saber quem é o mais rápido possível. Meu senhor. De repente, sua assistente o chamou em um tom apressado. Ursus franziu a testa ao virar a cabeça e olhar para o assistente. O que é isso? Ele perguntou. A jovem senhorita deixou a mansão à força. Eles até levaram o homem capturado com eles. O assistente explicou cuidadosamente a Ursus o que realmente aconteceu. Aquela criança saiu da mansão neste momento de crise. Ursus não conseguiu acreditar no que ouviu dessa vez. Lumili acabou de sair da mansão quando havia pessoas tentando matá-la. Espere. Algo está errado aqui. Ursus parou e percebeu algo. Ele olhou para seu assistente e perguntou: Você disse que levaram um homem capturado com eles, certo? Sim, meu senhor. O assistente respondeu a ele. Então, por que eles trariam aquele homem com eles? Ursus tentou pensar em um motivo pelo qual levaram aquele homem com eles. Ele pensou que talvez eles já soubessem quem enviou aquelas pessoas. Há uma grande possibilidade disso, mas ainda não respondeu à pergunta de por que eles deixaram a mansão. Enquanto Ursus pensava nas coisas, alguém bateu na porta. Knock. Knock. Ursus olhou para a porta e seu assistente caminhou em sua direção. Depois de verificar a identidade da pessoa, o assistente se virou para Ursus e disse: Meu senhor, o subordinado de Lord Gregory está aqui e está solicitando uma audiência. Gregory? Ursus balançou a cabeça e respondeu: Vou permitir. Deixe-o entrar. Eu entendo, meu senhor. O assistente baixou a cabeça e agarrou a maçaneta da porta. Ele lentamente abriu e um homem vestindo uma armadura de placa de prata sob um manto marrom escuro com um capuz entrou na sala. Por que você está aqui, Gisli? Ursus perguntou ao homem chamado Gisli. Ele sabia que Gisli era o subordinado direto de Gregory. Lord Ursus, aqui. Gisli fez uma reverência e tirou um pedaço de papel amarelo de seu manto e o colocou em cima da mesa. Talismã. Transmissão de som de longa distância, e Ursus reconheceu que o pedaço de papel amarelo era um talismã para comunicação de longa distância. Ele acenou com a mão e despejou sua mana no talismã. O talismã emitiu uma luz amarela indicando que Ursus o ativou. Ursus abriu a boca e disse: Gregory, o que você planeja fazer? Ouvi dizer que sua filha deixou sua mansão. Eu só queria dizer que posso ajudá-lo a encontrar sua filha. A voz de Gregory soou através do talismã. Sua voz fazia parecer que ele achou a situação divertida. Como ele soube disso? Faz apenas um minuto que recebi a notícia sobre isso. Ursus pensou quando ouviu as palavras de Gregory. Ele decidiu manter isso sobre si mesmo. Que tal? Se você concordar, eu vou te ajudar, já que sua filha é noiva do meu filho. Gregory disse através do talismã. Ok, eu vou permitir. Ursus acenou com a cabeça ao concordar com Gregory. Obrigado. Vou mobilizar rapidamente minhas tropas e procurá-los em toda a cidade. Além disso, você pode ficar com o talismã para que eu possa o informar facilmente se eu encontrar algo. Gregory disse antes que a luz do talismã desaparecesse. Isso indicava que a conexão entre os dois talismãs desapareceu. Tenha uma boa noite, Patriarca Ursus. Eu estou indo agora. Gisli baixou a cabeça e saiu da sala. Depois que Gisli saiu, o assistente olhou para Ursus e perguntou: Meu senhor, por que concordou com ele? Eu irei com ele por agora. Enviaremos pessoas para rastrear minha filha e o subordinado de Gregory. Eu quero saber o que ele está planejando.
Ursus disse enquanto batia com o dedo na mesa e olhava para o talismã. Ele sabia que Gregory queria casar seu filho com Lumilia porque Gregory queria um pedaço daquele mel cristalino flamejante. Aquele mel era muito valioso e ele queria estar no lado bom de Ursus. Verei mais tarde se ele estiver planejando alguma coisa, Ursus murmurou em voz baixa. Meu senhor, eu só consigo pensar em uma razão pela qual o patriarca Gregory vai nos ajudar. O assistente abriu a boca e disse. Ursus olhou para ele e perguntou, e o que é? Eu acho que é por causa daquele aventureiro que bateu em seu filho. O assistente respondeu a ele. O que, e aquele homem? Ele está planejando fazer isso com um dos melhores alunos do Instituto Ladro. Ursus percebeu isso também. Ele sabia que Gregory não era homem para deixar o passado no passado. Gregory, se você realmente está planejando apagá-lo, então eu me pergunto de onde você tirou a coragem de fazer isso. Esse instituto não era o instituto mais famoso de todo o reino de Hebrei à toa. Todos os professores têm pelo menos um registro de matar mais de um monstro que tinham um orbe de monstro. Esse é o pré-requisito para se tornar um professor do Instituto Ladro. O professor mais fraco era tão forte quanto um aventureiro de rank B. Não adianta ficar no lado ruim daquele instituto. Enquanto Tidor e Tim buscavam uma carruagem, Souta e os outros conseguiram deixar a mansão Asvari sem problemas. Souta pediu a Brianna e John para alugar um quarto em uma pousada aleatória. Depois disso, Souta comprou um enorme manto preto e o usou para cobrir o enorme corpo de Yuko. Ele deixou Yuko se esconder nos arbustos ao lado da estrada enquanto Souta, Jane e Lumilia entravam no quarto que Brianna e John alugaram pela janela. Eles não deixaram ninguém ver Lumilia. Além disso, Souta não deixou ninguém ver Yuko se esconder nos arbustos porque isso revelaria sua identidade. Ele sabia que os cavaleiros só precisariam perguntar a alguém se eles viram um urso enorme e eles imediatamente localizariam seu local. Por que Souta se incomodaria em entrar na sala pela janela? Era porque mesmo que os cavaleiros perguntassem ao dono da pousada, o dono só sabia que havia 2 pessoas dentro daquele quarto. Além disso, o proprietário não esqueceria que John e Brianna eram um homem e uma mulher, então eles entenderiam mal o que estavam fazendo dentro do quarto. Mas Souta sabia que tudo isso não era suficiente. Este plano só poderia lhe dar alguns minutos, pois ele sabia que seu plano estava cheio de buracos. Mas essa era a única coisa que ele conseguiu pensar nesta situação. Vamos deixar este lugar em breve. Souta olhou para eles e disse. Sim, vamos esperar até que Tidor e Tim consigam uma carruagem. Brianna acenou com a cabeça para ele. Só espero que eles concluam a tarefa o mais rápido possível, disse Souta, depois se levantar e olhar para a janela. Lumilia olhou para ele e abriu a boca. E quanto a Yuko? Ela perguntou. Ela? Ela está bem por enquanto. Souta respondeu a ela. Ele ergueu a mão e abriu a janela. Vou verificar as coisas lá fora por um tempo, então espere por mim aqui. Ele disse antes de pular pela janela. Sou vós. Souta foi até o telhado da pousada e olhou ao redor. Ele viu o edifício da Guilda de Aventureiros. A figura de Souta desapareceu e reapareceu na casa ao lado antes que ele desaparecesse novamente. Depois de alguns segundos, ele estava no topo do prédio da Guilda de Aventureiros. Este prédio era o mais alto da área, então ele podia ver claramente todo o lugar. Ele franziu a testa e viu que um grupo de cavaleiros estava perguntando às pessoas ao redor deste lugar se eles os viam. Ele então ouviu um som familiar em sua mente. Jin. Missão 1 concluída. Você recebeu 1000 experiência, 2 pontos de atributos livre e 1 ponto de habilidade. Missão 2 desbloqueada. Lumilia Missão 2, defenda-se dos cavaleiros de elite da família Asvares e da família Vidrato. Recompensas, 20.000 experiência, 7 pontos de atributos livre e 5 pontos de habilidade. As sobrancelhas de Souta se juntaram enquanto lia a missão 2 da missão em cadeia de Lumilia. Cavaleiros de elite? Isso vai ser um problema, disse Souta em voz baixa.
Ele sabia que um cavaleiro de elite era um cavaleiro poderoso no nível de um aventureiro de rank C. Se for um cavaleiro de elite, então não é um problema para ele, mas pensar que um grupo de elite das duas famílias nobres iria caçá-los. É por isso que essa missão tem a recompensa de 5 pontos de habilidade, e Souta acenou para si mesmo e entendeu que lutar contra os cavaleiros de elite das duas famílias nobres valiam 5 pontos de habilidade. E esta é apenas a missão 2, então eu me pergunto se aquele chefe de família fará uma ação em pessoa na missão 3. Souta semicerrou os olhos e olhou para o céu. O céu estava claro e ele podia ver claramente a forma da lua. Defender. Então, eles iam atacar o grupo de Souta. Se for esse o caso, Souta iniciará o ataque primeiro. Depois de alguns momentos, ele sorriu e se levantou. Ok, deixe esta cidade se tornar o campo de batalha. Vocês querem lutar e eu também, eu quero lutar contra pessoas mais fortes que podem me dar grandes recompensas. Boom! Seu poder mágico explodiu até o auge e sacudiu todo o edifício. Todas as pessoas na área notaram a explosão de sua mana. Eles olharam para cima e o viram. Venham, bravos cavaleiros da família Asvares e Vidrato. Mostre-me o que vocês têm e deixe-me completar minha missão para que eu consiga aqueles 5 pontos de habilidade, ele pensou enquanto suas mãos tremiam de excitação. Souta abriu os braços amplamente e sorriu enquanto olhava para as massas abaixo dele. Que o festival comece! Sou voz. Sou voz. O chão sob os pés de Souta ficou preto e se espalhou rapidamente. Várias sombras semelhantes a tentáculos surgiram do chão. Capítulo 127, Missão em cadeia, de matando os cavaleiros da família Vidrato. Souta decidiu não esperar que os cavaleiros os atacassem. Ele será o único a iniciar o ataque. Souta sorriu e várias sombras semelhantes a tentáculos emergiram do chão. Todas as pessoas na área notaram o auge de sua mana, incluindo Lumilia, Brianna, John e Jane. Eles abriram a janela e olharam para fora. Eles viram Souta no topo da guilda dos aventureiros com um sorriso no rosto enquanto olhava para as massas. Em torno dele havia várias sombras que se moviam lentamente. O que diabos ele está fazendo? Brianna gritou e ela olhou ao redor apenas para descobrir que os cavaleiros estavam focados em Souta. Ela franziu a testa e se virou para Lumilia. Senhorita Asvares, vamos ajudar Souta, então fique aqui um pouco. Ela então olhou para John e Jane. Vamos, vocês dois. Brianna então saltou pela janela e os dois a seguiram. Lumilia suspirou e olhou ao redor da sala. O homem inconsciente que Souta levou ainda estava aqui. Ela decidiu que guardaria este homem até que Souta e o resto terminassem o que estavam fazendo. Yuko, que estava escondida nos arbustos, levantou a cabeça quando sentiu o poder mágico de seu mestre. Ela não esqueceria esta assinatura mágica. Era do único mestre dela. Mu. Ela pensou que era o sinal para ir até onde seu dono está. Ela moveu lentamente seus membros e saiu dos arbustos. Ela então olhou na direção onde sentiu o poder mágico de Souta antes de correr em direção a ele a toda velocidade. Souta atraiu a atenção de todas as pessoas da área, incluindo os cavaleiros das duas famílias nobres. Claro, eles reconheceram o rosto e a aparência de Souta. Ele foi um dos aventureiros que Lumilia contratou. O que diabos aquele garoto está fazendo ali em cima? Há algum show aqui? Não sei, mas ouvi ele falar em um festival a partir de hoje. Eu não sei, mas ele parece suspeito. Sim, e o fato que ele está no topo da guilda de aventureiros. As pessoas começaram a murmurar umas para as outras sobre Souta. Eles conversaram sobre todos os tipos de coisas que poderiam pensar sobre Souta. Souta abriu lentamente a boca e disse: vá, vamos fazer uma festa agora. Sou voz. Sou voz. Sou voz. As sombras ao redor dele voaram direto para cada cavaleiro na área. Todos ficaram chocados ao ver Souta lançar um ataque contra várias pessoas. Bang! Bang! Bang!
Os cavaleiros conseguiram repelir suas sombras usando sua espada, mas alguns dos cavaleiros foram pegos. E esmagar. Solta disse enquanto fechava a palma da mão e as sombras ao redor dos cavaleiros aumentavam. Ele esmagou os ossos de seus braços e pernas. Craque! Um som de quebrar ossos ecoou em toda a área. Toda a área ficou em silêncio enquanto as pessoas ficaram chocadas ao ver o que Solta fez aos cavaleiros que ele capturou. Após alguns segundos, uma mulher gritou e saiu correndo da cena enquanto segurava sua cabeça. Ah! Socorro! Seu grito se tornou o gatilho que tirou todos de seu torpor. Eles começaram a entrar em pânico enquanto todos corriam em todas as direções com passos apressados. Estes são apenas cavaleiros comuns. Onde estão os cavaleiros de elite? Solta murmurou enquanto olhava para os cavaleiros abaixo dele. O fato é que esses cavaleiros eram da família Asvares. É por isso que ele não podia matá-los. Ele não tinha nenhum plano de matar um cavaleiro da família de Lumilia. Ele só os nocautearia ou os machucaria ao ponto de não serem mais capazes de lutar contra ele. Bem, de qualquer maneira, as feridas que ele deu a eles poderiam ser curadas usando um feitiço de cura de Tier 2. Solta dobrou os joelhos e voou em direção ao oeste usando caminhada no ar. Ele estava absolutamente calmo agora enquanto se empolgava e começava uma luta em frente à guilda de aventureiros. Ele não queria incomodar aquelas pessoas no caso do mestre da guilda desse ramo aparecer. Contanto que ele não incomodasse a guilda de aventureiros, estaria tudo bem, mesmo que ele agitasse toda a cidade. Ele não queria ser rebaixado para o rank I. Além disso, ele tinha certeza de que os aventureiros da cidade Gripen já o conheciam porque ele era um aventureiro bastante famoso no momento. Um dame com urso de pelo vermelho. Então ele pensou que eles iriam lhe dar algum espaço enquanto fazia uma missão aqui nesta cidade. Dar-lhe espaço significa que eles não o incomodariam. Ele está tentando escapar. Um dos cavaleiros gritou enquanto olhava para Solta. Siga-o. Não o deixe escapar. Os cavaleiros seguiram Solta, mas alguns deles permanecem neste lugar para ajudar seus companheiros caídos. Solta olhou para eles e não aumentou a velocidade para que pudessem alcançá-lo. Ele continuou correndo até ficar a 500 metros da pousada que alugou. No caminho, os cavaleiros que o seguiam aumentaram em número. Agora, mais de 30 cavaleiros o estavam seguindo. 12 desses cavaleiros eram da família Asvares, enquanto o resto vinha da família Vidrato. Ele podia diferenciá-los por causa da diferença no design da armadura e no brasão. De repente, Solta parou de se mover e apenas ficou em pé em um dos telhados das casas desta área. Ainda havia aquelas pessoas ignorantes que observavam os cavaleiros e Solta dos cantos. Solta olhou para os cavaleiros e disse: Vamos parar de brincar com as etiquetas. De agora em diante, vamos lutar a sério. Várias sombras emergiram do solo e ele voou em direção aos cavaleiros em alta velocidade. Sou voz. Sou voz. Sou voz. Os cavaleiros conheciam esse feitiço, então eles facilmente repeliram as sombras, mas nenhum deles conseguiu cortá-las pela metade. Solta então bateu os pés no telhado e lançou a estaca sombria. A estaca estourou do telhado e continuou a se espalhar até chegar à posição dos cavaleiros. Pulem! Um dos cavaleiros gritou enquanto olhava para as estacas que se erguiam do solo. Os cavaleiros não tiveram escolha a não ser pular no ar para evitar as estacas no chão. De repente, eles viram Solta na frente deles no ar. Oh, o quê? Eles ficaram surpresos ao vê-lo aparecer na frente deles em um instante. Família Vidrato? Eu vou aniquilar vocês, e o canto da boca de Solta se abriu em um sorriso malicioso. Ele agarrou sua espada e usou a habilidade Lua Carmesim. Sou voz. Os 3 cavaleiros da família Vidrato foram cortados ao meio. Eles eram os mais próximos de Solta, então não puderam reagir a tempo quando Solta ativou sua habilidade. Os cavaleiros nas costas mal bloquearam seu ataque. Eles receberam feridas em seus corpos porque não puderam bloquear completamente o ataque. Esses cavaleiros eram apenas cavaleiros normais.
Eles não tinham poder suficiente para competir com os aventureiros de rank C. Solta e os cavaleiros pousaram no chão. Ele cancelou seu feitiço porque não queria desperdiçar mais mana. Embora ele tenha poções de mana em seu bolso, ele ainda queria guardá-las para as próximas batalhas com os cavaleiros de elite. Solta olhou para os cavaleiros e disse: venham, vou derrotar todos vocês. Os cavaleiros olharam para Solta e ergueram suas espadas afiadas. Eles estavam cautelosos com ele quando viram matar 3 cavaleiros facilmente. Se vocês não vierem, eu irei, e Solta disse enquanto avançava em direção ao cavaleiro mais próximo à sua esquerda. Sou vós. Em apenas um segundo, ele apareceu na frente do cavaleiro da família Vidrato. O cavaleiro ficou um pouco surpreso com isso, mas rapidamente recuperou a compostura e cortou a espada em direção a Solta. Solta mudou seu corpo de lado e a espada passou ao lado dele antes que ele agarrasse o pulso do cavaleiro. Ele então esfaqueou a espada Vajra no peito do cavaleiro. Me desculpe se você quer culpar alguém, então culpe aquele seu senhor por tentar matar Yuko, Solta disse antes de balançar sua espada e o cavaleiro ser dividido em 2. Ah! Solta ouviu um grito atrás dele. Ele rapidamente virou a cabeça e viu 3 cavaleiros atacando em uníssono. Ele olhou para o brasão na parte do peito de sua armadura e viu que eles eram da família Asvares. Velocidade felina e fortalecimento muscular triplo. Solta usou suas artes de combate que podiam aumentar temporariamente sua força e velocidade. Os 3 cavaleiros chegaram na frente dele e imediatamente cortaram com suas espadas. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Solta simplesmente bloqueou todos os ataques com sua espada. Ele se moveu rapidamente quando apareceu atrás dos 3 cavaleiros e deu um soco poderoso no rosto de um dos cavaleiros. Ele então levantou seus pés e varreu todos eles usando seu pé. Bang! 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 Os cavaleiros lançados voaram e caíram no chão. Solta os perseguiu, pois não lhes daria a chance de se recuperarem. Ele os nocauteou um por um com o punho. Ele não mataria as pessoas da família de Lumilia, ele só tinha um objetivo dessa vez. E isso era diminuir a força da família Vidrato matando todos os cavaleiros que eles mandaram atrás dele. Vamos ver, se você vai fazer um movimento depois que eu matar todos os seus subordinados, Solta murmurou com um sorriso malicioso no rosto enquanto olhava para o resto dos cavaleiros ao seu redor. Capítulo 128, Missão em Cadeia e Cavaleiros de Elite. Solta passou os olhos pelos cavaleiros restantes ao seu redor. Ele contou seus números e descobriu que o número de cavaleiros era 23. 15 deles eram da família Vidrato e os demais eram da família Asvares. Os civis já haviam saído desta área quando a batalha entre Solta e os cavaleiros começou há alguns minutos, então agora eles eram as únicas pessoas neste lugar, exceto os poucos que optaram por ficar. Solta adivinhou que aqueles que ficaram aqui tinham alguma força para se protegerem. Eles têm confiança para fazer isso, é por isso que optam por ficar neste lugar. Ele apertou os dedos em torno do cabo da espada e dobrou ligeiramente os joelhos. Solta estava prestes a atacar os cavaleiros da família Vidrato quando uma aura opressora o atingiu. Boom! Eles finalmente chegaram e Solta murmurou ao virar a cabeça e ver 2 grupos de cavaleiros. Eles eram os cavaleiros de elite da família Vidrato e Asvares. Eles estavam emitindo uma aura poderosa que poderia rivalizar com a dele. É legítimo. Eles realmente são poderosos a ponto de cada um deles rivalizar comigo. Solta sorriu ao olhar para esses cavaleiros recém-chegados. Os cavaleiros de elite da família Asvares contavam com 5 pessoas em seu grupo enquanto a família Vidrato tinha 7 membros. Este número é suficiente para me derrubar, mas o grupo Galé chegará aqui em breve. Só preciso esperar alguns minutos. Solta pensou enquanto observava os cavaleiros de elite. É uma sorte que eles não tenham enviado mais deles. As 2 famílias enviaram apenas um esquadrão. Mas eles não seriam capazes de me derrubar facilmente. Solta sorriu maliciosamente enquanto circulava sua mana ao redor de seu corpo e segurava com força a espada Vajra. Não há necessidade de se conter.
Solta lançou impulso de agilidade e impulso de força em si mesmo. Ele então bateu os pés no chão e várias sombras como tentáculos emergiram. Sou voz. Sou voz. Sou voz. Os cavaleiros rapidamente puxaram suas espadas e tentaram cortar as sombras. Mas eles não conseguiram. As sombras eram mais resistentes do que eles imaginavam, eles não achavam que não poderiam cortar aquelas sombras. Depois de descobrirem que não podiam cortar as sombras, os cavaleiros moveram rapidamente seus corpos e pularam para longe. Contenham-no rapidamente. Um dos cavaleiros de elite da família Asvares gritou. 2 de seus camaradas usaram suas artes de combate que podiam aumentar sua força e velocidade. Sou voz. Em um instante, os 2 apareceram na frente de Solta. Ambos cortaram com suas espadas em sua direção. Solta recuou e ergueu a espada para bloquear seus ataques. Clang! Clang! Solta foi empurrado para trás ao sentir o poder dos ataques. Então, a espada Vajra emitiu uma aura vermelha. Sem perder um segundo, Solta usou a habilidade Lua Carmesim. Os 2 cavaleiros já previram isso quando viram a aura vermelha ao redor da espada, então eles conseguiram evitar a habilidade. Sou voz. De repente, estacas pretas emergiram do chão. Estava prestes a perfurar o corpo dos 2 cavaleiros quando as estacas se partiram em pequenas partículas. O que? Solta ficou surpreso ao ver isso. Ele saltou para trás para ganhar alguma distância e olhou em volta. Ele viu que um dos cavaleiros havia lançado um feitiço. Barreira de luz, e o cavaleiro murmurou enquanto olhava para Solta. O feitiço de atributo sombra era fraco contra os elementos luz e sagrado. Portanto, uma estaca sombria nível 1 quebrou imediatamente ao entrar em contato com a barreira de luz. Realmente, a dificuldade aumentou quando um cavaleiro que poderia usar o feitiço do elemento luz apareceu. Solta pensou enquanto olhava para o cavaleiro que poderia usar o feitiço de atributo de luz. Parece que ele precisava priorizar a eliminação deste cavaleiro. Mas o problema é que este cavaleiro veio da família Asvares, então ele não poderia matá-lo. Solta semicerrou os olhos e olhou para os cavaleiros de elite da família Vidrato. Esses cavaleiros estavam apenas observando ele e os cavaleiros da família Asvares. Ele se perguntou por que eles não o atacaram até agora. O que eles estão planejando? Solta pensou. O grupo de cavaleiros de elite que a família Asvares enviou tem 5 membros. Os 2 cavaleiros estavam a 10 metros de Solta, enquanto os 3 restantes estavam na parte de trás. Um dos cavaleiros atrás deu um passo à frente e perguntou: onde está a jovem senhorita Lumilia? Onde você a escondeu? O cavaleiro franziu a testa ao ver que Solta apenas olhou para ele e permaneceu em silêncio. Você sabia que é crime raptar a filha de um nobre? O cavaleiro disse em voz alta. Solta sorriu ao ouvir as palavras do cavaleiro. Ele disse: então você está dizendo que tudo bem se não for um nobre. Eu não disse isso, e o cavaleiro cerrou os dentes. Tudo bem, mas você sabe que estou apenas seguindo as ordens da sua jovem senhorita, disse Solta e abriu os braços. Sabe, sou um aventureiro e sempre seguirei a missão que faço, e agora mesmo sua jovem senhorita queria deixar esta cidade. Solta se lembrou de algo e acrescentou: mas não sou um assassino que faz tudo por dinheiro. Eu não faria um movimento por dinheiro, mas é uma questão diferente quando falamos de pontos de habilidade. Solta pensou. Então você está dizendo, e o cavaleiro parecia saber o que Solta estava prestes a dizer. Sim, ela não quer ser amarrada por sua família. Ela tem sua própria vida, por que vocês iriam forçá-la a se casar com alguém de quem ela não gosta? Solta disse lentamente ao cavaleiro. Ele então encolheu os ombros e acrescentou: então, meu trabalho agora é deixá-la escapar desta cidade. Mesmo que isso signifique ir contra toda a família Asvares? O cavaleiro obedeceu enquanto olhava diretamente nos olhos de Solta. Quem se importa com isso? Estou apenas fazendo meu trabalho, só isso. Solta respondeu de volta enquanto abria a palma da mão como se sentisse impotente. Então,
Que tal pagarmos a você o triplo do dinheiro que aquela jovem senhorita pagou? Os cavaleiros fizeram uma oferta. Sinto muito, mas ainda estou no meio do meu trabalho. Conversaremos mais tarde, depois que eu terminar este trabalho. Solta disse enquanto sorria. Não adianta falar com ele. Meu esquadrão vai cuidar disso, então fique fora disso. De repente, um cavaleiro de elite da família Vidrato disse. O cavaleiro de elite da família Asvares olhou para o da família Vidrato e acenou com a cabeça. Vou deixar para o seu grupo. Ele então olhou para um de seus camaradas e disse, Rei, volte ao nosso senhor e relate o que este aventureiro disse. Entendido. O cavaleiro acenou com a cabeça e rapidamente deixou a área. Os cavaleiros de elite da família Asvares recuaram e, atualmente, não tinham planos de atacá-lo. Solta olhou para eles e soube que iam esperar a ordem do pai de Lumilia. Como eles sabiam que Lumilia havia partido por conta própria, eles sabiam que deveriam informar a seu senhor. Eles não tinham ideia de que o pai de Lumilia já sabia o que estava acontecendo aqui. Ele só queria saber por que sua filha escolheu deixar a mansão. No momento, não preciso me preocupar com eles. Eu preciso cuidar desses cavaleiros da família Vidrato, Solta pensou enquanto voltava seu olhar para os cavaleiros de elite da família Vidrato. Um dos cavaleiros de elite da família Vidrato deu um passo à frente e puxou sua espada. Ele disse, você sabe que nosso senhor nos proíbe de matá-lo, mas nosso senhor também disse que temos que quebrar os ossos de todos os seus membros. Por que você não tenta ver se você realmente consegue? Solta sorriu e lançou restrição sombria sem hesitação. Várias sombras emergiram do solo e rapidamente perseguiram os cavaleiros de elite da família Vidrato. A espada do cavaleiro antes emitia uma luz azul. O cavaleiro cortou em direção às sombras como tentáculos. 6 cortes de dobra. Ele usou uma arte de combate e conseguiu repelir todas as sombras que vinham em sua direção e seus companheiros. Os cavaleiros da família Asvares ficaram chocados ao ver isso. Eles se concentraram no rosto do cavaleiro e o reconheceram. Esse é Mada. Mada era um dos subordinados diretos de Gregory. Ele era mais forte do que os cavaleiros de elite, pois seu poder era um pouco mais fraco do que os aventureiros de rank B. E pensar que Lord Gregory enviaria um de seus subordinados diretos. Os cavaleiros da família Asvares ficaram surpresos e não sabiam por que Gregory mandou Mada aqui. A dificuldade tornou-se mais uma vez mais difícil. Bem, isso não importa para mim, pois seu poder ainda está no reino do rank C. Solta disse com um sorriso malicioso e continuou a lançar feitiços. Restrição sombria. Mesmo que Madan fosse poderoso, ele ainda não conseguia cortar as sombras do feitiço Restrição Sombria de nível 10. Apenas aqueles que entraram no reino do rank B ou monstro que formou o orbe de monstro podem quebrar este feitiço. O melhor que ele podia fazer era se defender usando força bruta ou contra-atacar usando feitiços do elemento luz. Capítulo 129, Missão em cadeia, Solta vs Mada. Solta saltou para trás enquanto os 2 cavaleiros da família Vidrato o perseguiam. Ele lançou estaca sombria, mas eles apenas a cortaram com suas espadas. Realmente, ele não poderia usar um feitiço Tier 1, nível 1 contra esse tipo de oponente. Além disso, dificilmente poderia causar danos aos cavaleiros de elite. Os 2 cavaleiros chegaram na frente de Solta e cortaram suas espadas nele. Solta moveu rapidamente seu corpo e mal evitou seus ataques antes de acenar sua espada para eles. Lua Carmesim. Os 2 cavaleiros pararam para bloquear a habilidade de Solta e Solta aproveitou a chance para ganhar alguma distância deles enquanto lançava o feitiço Restrição Sombria. As sombras parecidas com tentáculos brilharam enquanto ele se dirigia aos outros 5 cavaleiros da família Vidrato. Claro, Solta não se esqueceu de enviar algumas das sombras para os 2 cavaleiros que bloquearam seu ataque. Sua voz. Sua voz. Os cavaleiros se espalharam na área enquanto as sombras os perseguiam. Eles sabiam que não podiam cortar essas sombras com sua própria força. Mas Solta encontrou um cavaleiro indo em sua direção em alta velocidade.
Este cavaleiro era Madan, um dos subordinados diretos de Gregory. Ele tinha cabelo loiro curto e olhos azuis. Ele tinha feições marcantes que poderiam ser consideradas bonitas para a raça humana. Souta agarrou sua espada com força e cortou-a na frente dele quando Madan apareceu. Clang! Madan reagiu rapidamente, levantando sua espada para bloquear a espada de Souta. Ele já antecipou que Souta ia golpear pela frente quando aparecesse. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ele não esperava. O que? Seus pés afundaram de repente no chão. Ele olhou para baixo e descobriu que o piso de concreto antes se transformava em uma poça de lama. Deslizamento de lama. Não esperava, certo? Souta sorriu ao usar a mão livre para desferir um golpe poderoso no estômago de Madan. Ele então agarrou o braço de Madan, que estava segurando uma espada, antes de Souta cortar com sua espada Vajra. Sua voz. Um grande corte apareceu no peito de Madan e uma grande quantidade de sangue jorrou dele. Sua armadura de grau roxo não poderia fazer nada contra a espada de grau escuro de Souta. Na verdade, Souta ia cortar o pescoço, mas mudou a trajetória de sua espada porque viu uma barreira de 3 camadas que apareceu em seu pescoço. Uma pequena barreira como aquela era difícil de quebrar. O lançador o fez menor porque queria evitar claramente ser cortado naquele lugar, porque se eles fizessem a barreira cobrir todo o corpo de Madan, então a espada Vajra simplesmente a quebraria como um pedaço de vidro frágil. Ele sacrificou outro lugar para que Souta não pudesse matar Madan em um instante. Que jogada inteligente! A barreira deve ser obra dos outros cavaleiros de elite. Souta estava prestes a esfaquear Madan no peito quando Madan deu uma cabeçada nele. Bang! Souta cambaleou para trás enquanto cortava com sua espada, mas ela foi bloqueada por uma barreira. Os outros cavaleiros controlavam a barreira. Merda! Souta amaldiçoou enquanto usava a lua cruzada. A luz vermelha brilhou da espada e a barreira se expandiu para bloqueá-la, mas não durou um segundo antes de se quebrar em pequenas partículas. Mais um segundo foi o suficiente para Madan sair da poça de lama. Madan se distanciou e olhou para sua mão esquerda quebrada. Mesmo tendo pulado, Souta ainda conseguiu pegar seu braço esquerdo. Ele respirou fundo ao sentir uma dor intensa em seu corpo. Ele olhou para Souta e perguntou, como? Ele não esperava obter uma resposta de sua pergunta. É que ele queria desviar sua atenção da dor que estava sentindo agora. Sua armadura de grau roxo era inútil quando se tratava de defesa contra a espada de Souta. Só havia uma explicação para isso, e a espada de Souta era de grau superior. Não tem como a força de Souta ser maior do que a dele porque, a partir do confronto anterior, isso deu a ele um pouco de compreensão da força de Souta. Com vários bufos, a força de Souta era apenas um pouco menor do que a dele. Ele circulou sua mana e descobriu que se tornou difícil de controlar. Ele abriu os olhos amplamente e olhou para Souta. Essa habilidade anterior pode corromper a reserva de mana do alvo, e Madan murmurou ao se lembrar de como aquela habilidade atingiu seu braço. Se ele soubesse disso antes, ele poderia ter dispersado aquela luz vermelha quando ela se infiltrou em seu braço usando sua mana. Souta respirou fundo e lançou restrição sombria. Ele segurou a testa e sentiu que estava sangrando. Afinal, Madan derramou sua mana em sua testa quando ele deu uma cabeçada em Souta antes. Souta exalou e observou os cavaleiros da família Vidrato. Ele não conseguiu matar Madan, o mais forte entre eles, então ele sabia que eles seriam cautelosos sobre o feitiço deslizamento de lama. Isso foi um descuido da minha parte. Souta pensou. Felizmente, eles ainda não sabiam sobre o feitiço Bola Sombria, então ele só usaria quando tivesse outra oportunidade de matar Madan. Madan olhou para seus camaradas e disse, tenha cuidado ao chegar perto dele. Ele tinha um feitiço que poderia transformar o chão de concreto em lama. Sim, senhor. Os cavaleiros responderam em voz alta. É realmente um problema quando você não conhece a habilidade do seu oponente. Tenha cuidado, talvez ele ainda tenha uma habilidade que não usou. Madan disse a seus camaradas. Ele pensava que Souta era apenas um aventureiro de rank C comum,
Por isso ele foi descuidado e pensou que eles seriam capazes de derrubá-lo facilmente, mas ele estava errado. Vontade do cavaleiro, Mada murmurou enquanto seu corpo exercia uma aura branca ao seu redor. Esta habilidade pode aumentar seu dano de ataque e velocidade. Aura da espada, a espada na mão de Madan foi revestida por uma energia azulada. Esta habilidade com a espada pode aumentar a nitidez de sua espada. Além disso, seu dano de ataque. Por último, reforço de força, Madan disse enquanto ativava todas as artes de combate que poderiam aumentar sua força. Seu poder agora era um pouco menor do que um rank B. A habilidade que Solta usava antes era problemática para um mago que usava sua mana na batalha, pois poderia interromper o fluxo de mana dentro do corpo de uma pessoa. Felizmente, ele era um cavaleiro, não um mago. Entre os 50 subordinados diretos de Gregory, ele era um dos mais fracos. Porque sua força estava abaixo da classificação B. Ele só se tornou um subordinado direto de Gregory porque tinha o potencial de atingir esse nível de força. Vamos fazer isso! Madan gritou enquanto corria em direção a Solta. Solta franziu as sobrancelhas e controlou as sombras como tentáculos para distrair os outros cavaleiros. Ele não queria que eles o incomodassem em sua batalha contra Madan, porque seria um problema se eles o prendessem. Ele então avançou em direção a Madan. Clang! 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 Solta e Madan trocaram golpes em alta velocidade. Cada vez que suas espadas colidiam, uma faísca voava entre suas espadas como um alto som metálico soando em toda a área. Clang! 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 A cada segundo, pequenos cortes começaram a aparecer ao redor do corpo de Solta. Ele sabia que em termos de habilidades gerais, o cavaleiro à sua frente era mais alto do que ele. Ele não podia fazer nada além de se defender da enxurrada de ataques de Madan. Até mesmo se defender foi difícil para ele, pois alguns passaram por sua guarda e cortaram seu corpo. Solta até tentou usar a mesma tática mais uma vez, mas Madan já sabia, então não funcionou. Madan evitou toda a lama que ele criou no chão. Sua voz. Sua voz. Solta abriu os olhos amplamente quando outros dois cavaleiros apareceram em seu lado esquerdo e direito. Já que ele se concentrou em tentar lutar contra Madan, dificilmente poderia ter um tempo para controlar as sombras como tentáculos para distrair os outros cavaleiros. Portanto, não é surpreendente que eles tenham conseguido escapar de suas sombras. Ursus franziu a testa ao ouvir o relato de seus subordinados. Eu sei que minha filha deixou a mansão sozinha, mas eu não acho que seja por causa do noivado. Ursus murmurou enquanto batia o dedo em cima da mesa. Se anularmos o noivado, Gregory nos enfrentaria. Conheço seu temperamento, pois ele não toleraria se minha filha fosse quem rompesse o noivado. Ele valorizou o rosto da família, afinal. Mas, e se o filho de Gregory fosse quem anulasse o noivado? Ursus balançou a cabeça e achou que era impossível. Gregory queria pegar um pouco do mel cristalino flamejante, para não deixar o filho cancelar o noivado. Não quero fazer outro inimigo, então vou visitar pessoalmente minha filha e ter uma conversa com ela, disse Ursus enquanto se levantava de sua cadeira. De repente, a porta se abriu e seu assistente entrou. Meu senhor, o capitão da guarda da cidade está aqui. Ele quer falar com você sobre os acontecimentos na cidade. Capítulo 130. Missão em cadeia. Eu não tenho nenhum plano ou algo assim. Roar. Um rugido alto ecoou em toda a área que sacudiu o chão. Isso assustou todos os cavaleiros, incluindo aqueles que estavam prestes a atacar Solta. Madan olhou para seus dois camaradas que pararam e gritou: "Não se distraia na frente de um inimigo." Os dois cavaleiros recuperaram a compostura. Eles dobraram os joelhos e se afastaram. Mas já era tarde demais para eles. Dois grandes cortes apareceram em seu peito. Ele jorrou uma grande quantidade de sangue antes que as sombras parecidas com tentáculos surgissem em seus pés e estrangulassem seus corpos. Solta sorriu ao saber que Yuko havia chegado para ajudá-lo nessa situação. Com a ajuda de Yuko, ele seria capaz de durar mais tempo e mataria alguns dos cavaleiros da família Vidrato. Além disso,
o grupo Galé chegaria em breve, então ele não precisa se preocupar, a menos que algo inesperado apareça para ajudar os cavaleiros. Morra! Souta olhou para os dois cavaleiros e fechou a palma da mão. As sombras semelhantes a tentáculos que os restringiam se estreitaram. Argue! Os dois cavaleiros gemeram de dor quando as sombras ao redor deles se estreitaram, ameaçando esmagar seus corpos. Liberte-os! Madan imediatamente moveu seu corpo e correu em direção a Souta para salvar seus dois camaradas. Ele saltou no ar e cortou com sua espada. 6 cortes de dobra. 6 flashes de luz voaram em direção a Souta em alta velocidade. Souta olhou para ele e semicerrou os olhos. Ele ergueu a palma da mão e várias sombras parecidas com tentáculos apareceram. Ele controlou essas sombras e bloqueou a habilidade de Madan. Boom! Madan continuou a empurrar as sombras que bloqueavam seu caminho. Seu poder era realmente grande e quase atingiu o reino do Rank B. Souta franziu a testa e suas sombras se estreitaram em torno dos dois cavaleiros. Ele agarrou sua espada enquanto se preparava para enfrentar Madan assim que ele passasse pelas sombras. Foi mais difícil matar os cavaleiros de elite do que os cavaleiros comuns que ele matou antes. Seus corpos eram mais resistentes e suas forças eram maiores, então era difícil esmagá-los usando o feitiço Restrição Sombria, que era um feitiço para restringir oponentes. Se ele fosse um mago de rank 3, então seu feitiço Restrição Sombria seria o suficiente para esmagar facilmente esses cavaleiros de elite. Souta viu os outros 4 cavaleiros da família Vidrato correrem para ajudar seus dois camaradas. Yuko! Souta gritou e Yuko avançou em direção aos 4 cavaleiros de elite. Ele sabia que Yuko não poderia se igualar àqueles 4 cavaleiros de elite sozinha. No mínimo, ela duraria 2 minutos contra os 4 cavaleiros de elite e isso se ela usasse toda a força que tinha. Roar! Yuko rugiu alto e ela usou sua habilidade de peculiaridade. Ela abriu a boca amplamente e uma bola de chamas se formou. Ele girou como uma navalha antes de se expandir. Grito ardente. Ela usou a habilidade de peculiaridade que ganhou como um urso de pelo vermelho. Foi um ataque poderoso e uma habilidade ataque em área. As chamas se espalharam o suficiente a ponto de os 4 cavaleiros de elite não terem escolha a não ser enfrentar sua habilidade. Eles não podiam evitar as chamas por causa de seu amplo alcance. 2 dos 4 cavaleiros de elite se viraram. Eles usaram artes de combate para aumentar sua defesa antes de colocar uma barreira na frente deles. Eles usaram artes de combate porque mesmo que a barreira desmoronasse, eles ainda teriam proteção ao seu redor. Eles estavam indo para se defender contra a habilidade de peculiaridade de Yuko enquanto os outros 2 cavaleiros resgatariam seus companheiros. As chamas atingiram a barreira que eles ergueram e a suportaram por seus companheiros. Souta abriu a palma da mão esquerda e uma bola preta se formou em cima dela. Ele então cancelou o Restrição Sombria que estava segurando Madan. O Cub Madan ficou surpreso quando as sombras parecidas com tentáculos de repente desapareceram no ar, mas ele rapidamente recuperou a compostura quando viu Souta jogar uma bola negra de energia na frente dele. Ele reagiu rapidamente, mudando a cabeça para o lado e a bola negra de energia passou ao lado de sua cabeça. Sua voz. Como esperado dele. Ele ainda conseguiu evitá-lo nessa distância. Souta pensou e acenou com a espada em direção a Madan. Madan também balançou sua espada e ambas as espadas colidiram fazendo com que faíscas voassem entre suas espadas. Clang! Souta e Madan puxaram suas espadas antes de lutarem novamente. Clang! 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 Eles eram tão rápidos que toda vez que balançavam suas espadas, era seguida por uma rajada de vento. Assim como da última vez, Madan suprimiu Souta na luta de espadas. A maestria de espada de Souta estava no nível 3 e Madan estava suprimindo-o. Isso significa que ele era superior ao Souta em termos de habilidade pura de espada. Só que Souta leva vantagem em ataques básicos como esse. O dano adicional de sua habilidade de maestria de espada se soma à sua habilidade de peculiaridade e corrupção. É por isso que ele pode danificar Madan mesmo com ataques normais.
Além disso, a espada Vajrasaya era mais afiada do que qualquer outra espada. Se não fosse por tudo isso, Solta não seria capaz de machucar alguém no nível de Mada, que estava claramente acima dele, com seus ataques normais. A cada segundo, um pequeno corte aparecia no corpo de Solta. A armadura de couro azul que ele usava estava cambaleando. Sir Madan, nós conseguimos resgatá-los. Os dois cavaleiros gritaram enquanto conseguiam resgatar os cavaleiros das sombras como tentáculos. Bom, Madan murmurou enquanto sorria e cortava a sua espada em Solta. Boa. Solta também sorriu para Madan ao ver a espada 1 centímetro mais perto de seu rosto. Mas algo inesperado aconteceu. Sua espada cortou o ar enquanto Solta desaparecia na frente dele. O que Madan estava atordoado por se lembrar do sorriso de Solta. Feitiço de teletransporte, mas ele estava olhando para ele quando desapareceu. Madan pensou enquanto tentava descobrir como Solta desapareceu. Havia um feitiço de teletransporte de Tyrion chamado Piscar. Era um feitiço que podia teletransportar o usuário para 1 dúzia de metros de distância de sua posição. Além disso, ele só poderia se teletransportar para o lugar que estava olhando. Mas Solta estava olhando diretamente nos olhos de Madan, então era impossível ele ter usado Piscar. Significa apenas que Solta usou um feitiço diferente de teletransporte. Madan lembrou da bola negra de energia que Solta jogou antes. Droga! Então, ele está mirando em meus subordinados, Madan pensou enquanto rangia os dentes e se virava. Ele sentiu uma sensação de calor se formando em sua boca. Ele olhou para baixo e viu a espada de Solta em seu peito. Argue! Madan gemeu e cuspiu um bocado de sangue. Ele olhou para cima e viu que Solta estava agarrando 2 de seus companheiros pelo pescoço. Lentamente, as sombras parecidas com tentáculos surgiram do chão. Estrangulou lentamente os corpos dos 2 cavaleiros. Deixa eles irem. Madan disse enquanto o sangue fluía de sua boca. Ele então levantou a mão e agarrou a espada que estava em seu peito. Ele estava prestes a puxá-lo quando sentiu algo. Tudo. Ele caiu de joelhos quando sentiu seu coração bater descontroladamente. O mundo que ele estava vendo estava girando lentamente e todo o seu corpo estava lentamente ficando dormente. Oh, o que está acontecendo comigo? Madan disse com grande esforço. A temperatura de seu corpo estava subindo e abaixando. Ele cerrou os dentes e ergueu a cabeça. Ele olhou para Solta com raiva clara em seus olhos. De repente, sua visão ficou completamente vermelha como sangue. Ele sentiu uma dor intensa vindo de seus olhos, seguida por sangue fluindo deles. Argue! Madan gritou enquanto segurava a cabeça com as 2 mãos. Ele então ouviu uma voz feminina sussurrando ao lado dele. Dê o seu corpo para mim e você não sentirá nada dessa dor. Garanto-lhe em meu nome que você não sentirá mais dor, uma vez que confie seu corpo a mim. Saia da minha cabeça. Madan gritou enquanto continuava a ouvir a voz de uma mulher em sua cabeça. Solta se virou quando ouviu a voz alta de Madan. Então é assim, e um sorriso apareceu no rosto de Solta enquanto olhava para Madan. Ele então fechou a palma da mão e as sombras se apertaram ao redor dos corpos dos 2 cavaleiros atrás dele. Craque! Um som alto de estalo ecoou atrás dele. As sombras esmagaram todos os ossos dos 2 cavaleiros e os mataram. Solta ignorou enquanto caminhava em direção a Madan. Você sabe, há uma vontade louca dentro dessa espada, então você não deveria segurá-la, disse Solta antes de agarrar o cabo da espada Vajrasaya e puxá-la para fora. Ele olhou para a espada e disse, você inconscientemente ativou a habilidade de posse quando a segurou, ou talvez a vontade dentro da espada o ajudou. O que você está planejando, Saia? De repente, uma voz ecoou na mente de Solta. Fufu, só estou ajudando você a derrotá-lo. Não tenho nenhum plano ou algo assim. Solta não esperava que a espada Vajrasaya fosse responder à sua pergunta. Foi realmente inesperado e isso o pegou desprevenido. Vou me preocupar com você mais tarde.
Ele balançou a cabeça e olhou para Amada, que respirava pesadamente. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.